A gente vai falar agora sobre o setor petroleiro e os últimos acontecimentos amplamente divulgados na mídia. Chamo agora João Antônio de Moraes, diretor do Sindicato dos Petroleiros do Estado de São Paulo e ex-coordenador-geral da FUP, Federação Única dos Petroleiros. Bom dia, João, como vai? Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Para nós da FUP, dos Sindicatos Petroleiros, é sempre um prazer dialogar com vocês, principalmente pelos relevantes serviços prestados pela Rádio Brasil Atual ao povo paulista, ao povo brasileiro. Para a gente também, agradeço muito a sua presença. Bom, eu separei aqui eu mencionei, que o setor petroleiro está muito em alta nos últimos dias, e eu separei aqui 3 temas. A gente teve a questão da alta dos combustíveis, que a gente vem acompanhando desde das primeiras semanas de janeiro, que afeta, claro, diretamente o bolso da população e por isso que acaba gerando sensibilidade e mais comoção. Teve a venda da refinaria na Bahia e, ao mesmo tempo, no final da semana passada, foi divulgado um relatório pelo Ministério de Paulo Guedes, que gerou um incômodo muito grande da categoria, ensejando até mesmo a divulgação de uma nota da FUP refutando o relatório. Para a gente começar, vamos falar do preço dos combustíveis. A gente teve a declaração do presidente Jair Bolsonaro. Bom, na segunda-feira, vamos lembrar, ele falou do ICMS, enfim, tudo aquilo. Na tarde de segunda-feira, ele deu uma entrevista para o Datena na TV Band e disse o seguinte: é responsabilidade minha também esse preço alto do combustível. Não adianta falar que herdei esses percentuais, esses valores. João, de quem que é a culpa pelo que a gente está vivendo agora da alta dos combustíveis? Conta pra gente, como que é a formulação desse preço? Bom, nós petroleiros temos discutido muito que para que o brasileiro tenha acesso aos combustíveis como ele precisa e como ele merece, e principalmente como o Brasil tem condições de oferecer, é preciso mudar a política de preços do governo e da Petrobras. A Petrobras, desde 2016, já sob o comando de Michel Temer, estabeleceu o chamado PPI, Preço Paridade de Importação. Isso é, onde os derivados de combustível no Brasil acompanham o preço internacional. Essa política, essa paridade, para nós petroleiros, claramente, ela é completamente desnecessária. E desnecessário por quê? Porque o Brasil tem uma reserva petrolífera muito grande, o Brasil tem uma empresa capacitada para produzir, para retirar o petróleo do subsolo, refinar e tirar os combustíveis que o brasileiro precisa, no caso, a nossa Petrobras, e o Brasil tem o que toda nação gostaria de ter, que são essas condições. Ora, se o petróleo é nosso, os petroleiros recebem salário em real, os insumos são a maior parte aqui do Brasil. Por que o Brasil precisa ter o preço com a paridade de importação se ele não é um importador? Bom, claramente essa política foi adotada visando facilitar a vida das empresas internacionais de petróleo. Então, como o governo, desde o golpe de 2016, tem a intenção de entregar o patrimônio do povo brasileiro aos interesses de outras nações, o governo estabeleceu essa condição nos preços para facilitar a entrada dessas empresas no nosso país. Porque essa política, ela prejudica o consumidor brasileiro, porque é quem paga diretamente, só para citar esse exemplo trabalhado aqui, só em 2021 a gasolina já subiu 20%, o óleo diesel subiu 11%, né? Então o consumidor brasileiro, o brasileiro está pagando efetivamente por essa alta. Depois, essa política prejudica a Petrobras, porque facilita a vida das suas concorrentes, e prejudica a industrialização brasileira. Então, na verdade, só quem ganha com isso são os grandes grupos internacionais. Efetivamente é isso que acontece e nós temos reiteradas vezes nos posicionado contra isso. Os sindicatos de petroleiros ligados à Federação Única dos Petroleiros, nós temos inclusive promovido como uma ação didática a venda de gás de cozinha, às vezes de gasolina, ao que a gente chama de preço justo, que é o que a gente considera que seria possível praticar no Brasil, como aliás sempre foi praticado, isso historicamente foi praticado. Não significa dizer que os preços no Brasil não tinham algum tipo de relação com o mercado internacional. Tinha, mas isso era dosado, esses aumentos
eram dosados segundo a necessidade da Petrobras, mas segundo a possibilidade do consumidor brasileiro. Isso é, era feito no médio e longo prazo. Desde 2016, que isso vem sendo feito permanentemente. Agora, o curioso, é importante que o ouvinte saiba, é que assim, na hora de aumentar, aumenta rapidamente. Quando baixa lá fora, não baixa na mesma velocidade, se é que baixa. Aí o consumidor fica à mercê do preço do petróleo e fica à mercê do câmbio. Então é um absurdo. E o que faz o governo? Você mencionava a entrevista do presidente lá para o Datê. Realmente ele acertou numa parte. Ele não pode dizer que não tem responsabilidade. Ele tem responsabilidade, porque ele manteve a política adotada por Pedro Parente e por Michel Temer de manter o PPI. Então ele tem uma responsabilidade. No entanto, o que ele faz no momento seguinte é se comportar como Pilatos. Ele lava as mãos e transfere o problema para os outros. Primeiro ele tentou jogar o problema nas costas dos governadores ao dizer que era culpa do ICMS, o que é absolutamente mentiroso. Né? Não é verdade que a culpa é do ICMS. No momento seguinte, ele anuncia a venda da segunda maior refinaria brasileira, no caso a nossa RLAM, lá na Bahia, para um grupo estatal dos Emirados Árabes. Então vejam vocês, transfere o que era do povo brasileiro para o controle do povo árabe. Não temos nada contra o povo árabe, mas cada um tem que cuidar de si. Ora, se os Emirados Árabes têm interesse em ter refinaria, por que o povo brasileiro não tem interesse? Qual o interesse do povo brasileiro de entregar o que é seu para o controle dos Emirados Árabes? É efetivamente isso que estão fazendo com a RLAM. Agora, por que ele faz isso? Porque ele acha que entregando para a RLAM o preço vai baixar? Não, o presidente faz isso para lavar as mãos e depois poder dizer que a culpa não é dele. Sim. Que a culpa é dos Emirados. Olhem vocês o absurdo. Agora, alega o ministro Paulo Guedes que fazem isso para possibilitar a concorrência, a competitividade, que eles falam isso de boca cheia, e assim baixar o preço. Ele disse que o gás ia custar metade depois que eles adotassem essa política, e só fez aumentar. E por que só fez aumentar? Porque no setor de energia, particularmente no petróleo, não há concorrência. Ou você tem o controle do país, ou você tem monopólio privado. Porque ninguém vai construir uma refinaria sem ter a certeza do mercado. Então, efetivamente, com a venda da RLAM e de outras refinarias que eles anunciam, o que nós vamos ter é um monopólio privado, estrangeiro, regional, no caso da RLAM, na Bahia, lá no Nordeste brasileiro. O que isso vai acontecer? O que vai levar a isso? Mais aumento de preços. Porque nós vamos ficar ao interesse desse grupo econômico que vai estar lá operando, não segundo os interesses do povo baiano ou do povo brasileiro, e sim segundo os interesses do povo árabe ou do grupo econômico que vai querer lucrar mais, ganhar mais dinheiro para dar retorno às suas aplicações aqui no Brasil. Ao passo que com a Petrobras, isso podia ser dosado. Dosado o quê? O custo de produção e os interesses da Bahia, os interesses do Brasil. Então, efetivamente, Bolsonaro acerta quando diz que é culpado, ele é culpado mesmo, mas faz o oposto no momento seguinte. No momento seguinte, ele lava as mãos, que, aliás, é o que ele faz o tempo inteiro, né? Ele governa como se estivesse no palanque ainda, né? Sim. Parece que ele está em... É campanha permanente, não há administração, não há assumir a responsabilidade que um governo precisa ter para com o seu povo. Infelizmente, só que isso se dá, no nosso caso, num setor central da economia. Com certeza. Porque o preço do óleo diesel, quando ele sobe, sacrifica os companheiros caminhoneiros, mas sacrifica a dona de casa também, que vai pagar mais caro no arroz, no feijão, vai pagar mais caro em tudo, porque tudo é transportado por derivado de petróleo, por caminhões. Então, portanto, é muito grave o que está sendo feito. O Brasil efetivamente dá um tiro no pé com a política adotada por Paulo Guedes e Jair Bolsonaro.
Isso que você mencionou, Moraes, da negociação da refinaria da Bahia, é importante porque muitas vezes o público em geral, e eu me incluo nele, porque não sou do setor, não sou da categoria, e muito menos economista, confunde um pouco a narrativa quando se debate, por exemplo, o tipo de negociação feita com a venda, né? Ficam muito, muito focados em foi 1,65 bilhão, foi 2 bilhões, enquanto, na verdade, o que você está nos explicando é que isso é o menor, não o menor, mas é o menor dos problemas. A questão é como isso vai impactar na nossa cadeia, nessa cadeia de consumo e de produção, não é isso? Exato, olha, é lógico que o preço é um fator importante, né? A nossa estimativa do INEP, que é o Instituto da FUP, que promove esses estudos, o INEP aponta claramente que a nossa querida RLAM, eu digo até emocionado, porque a construção dessas unidades custou suor, sangue e lágrimas de muita gente. Foram brasileiros pioneiros que se aventuraram nas florestas, nos rincões do Brasil, para dar ao Brasil soberania energética. E que agora Paulo Guedes joga na lata do lixo, o que custou muito sangue de muita gente. Então, quando é verdade que o preço é uma coisa importante. Então, a nossa estimativa do INEP, me perdoem a emoção. Imagina, Moraes, fique tranquilo, inclusive dou meu abraço de solidariedade. Claro, você que é da categoria e conhece toda essa situação, eu imagino como que você se sente assistindo esse desmonte. Então, de maneira alguma, pode... Custou sangue de muita gente, a gente vê o futuro, como dizia a presidenta Dilma, dos brasileiros e dos brasileirinhos e brasileirinhas jogado na lata do lixo, por uma política equivocada e por ganância de alguns poucos. Então, o preço, a nossa estimativa é que está sendo vendida por menos da metade do que vale. Certo. Então, se amanhã o Brasil precisar reconstruir a RLAM, ele vai precisar pelo menos do dobro desse dinheiro, no mínimo, possivelmente muito mais. Mas, efetivamente, é lógico que isso não é o principal. O principal é a soberania energética do povo brasileiro, do povo baiano, do povo nordestino, que está sendo perdida. Está sendo desperdiçada numa coisa que nós temos. Esse dinheiro vai entrar lá no orçamento da União e eles vão torrar isso rapidinho. Com uma canetadinha no câmbio, eles torram esse dinheiro. Agora, fazer uma refinaria de novo, a gente pode assistir aqui os nossos irmãos argentinos que permitiram a destruição da sua Petrobras. Eles estão há quase 20 anos tentando reconstruir e não conseguem porque é difícil. É coisa que é muito difícil fazer sobre vários aspectos. Então é uma história sendo jogada fora e que o Brasil vai saber o preço disso, porque é só olhar o preço de quem não tem empresa de petróleo. Os países que não têm empresa de petróleo, eles penam muito. Ficam numa situação muito difícil, porque não pode administrar esse ente central para a economia nacional, para o capitalismo global. Não estou falando aqui com nenhuma política socialista. Para administrar o funcionamento da economia nacional é preciso ter energia. E eles abrem mão da energia, transferem a energia, fizeram isso em grande parte com o setor elétrico no passado, estão querendo fazer novamente e fazem isso com o petróleo. Então, como é que vai funcionar o capitalismo brasileiro? Importando tudo de fora, eles realmente, efetivamente, voltam o Brasil aos anos 30, que era o Brasil rural, é uma fazendona. Eles querem transformar o Brasil numa fazendona, desindustrializar. Isso custará muito caro. Aliás, já está custando desemprego alto, salários mais baixos, né? Aí a gente já pode até ir dialogando com outro tema, se você quiser. Sim, para a gente concluir. Exato, porque infelizmente a gente vai precisar concluir, Moraes, mas, claro, queria que você comentasse esse relatório do Ministério da Economia. Queria saber o seguinte, você acredita que além do ataque aos trabalhadores, claro, mas que é uma tentativa de criar mais uma narrativa privatizante, na sua avaliação? Eles tentam voltar a população contra os trabalhadores das estatais. Né? E aí cometem um erro já no atacado. Isto é, quem disse que é interesse da sociedade o pagamento de salários baixos, de direitos piores?
Ora, nenhuma nação existe se ela não tiver um mercado interno. O país precisa de um mercado interno que possa adquirir os produtos que são produzidos no país. Um país que se volta completamente para a exportação não pode se considerar uma nação. Uma nação precisa de mercado interno. Então é um erro já no atacado. Quando eles dão a entender como se pagar salários mais baixos, direitos piores, fosse bom para o país. É evidente que não é. E no caso particular das estatais, eles tentam voltar, como eu dizia, tentar voltar o povo para poder facilitar a venda. Agora, o que eu teria a relatar? Primeiro que a metodologia que eles usam é altamente questionável, que eles não apresentam como foi feita as pesquisas, de quando foi, como é e do que se trata esses direitos que eles mencionam para tentar afetar a imagem das estatais. No nosso caso específico da Petrobras, a maior parte desses direitos que eles atacam são oriundos das nossas condições difíceis de trabalho, né? Então, a maior parte dos petroleiros trabalham em plataformas em alto mar, em refinarias altamente periculosas, com temperaturas muitas vezes acima de 1000 graus, com riscos de acidente gravíssimos, e aí há algumas compensações até para que as pessoas possam trabalhar nessas regiões mais afastadas e sob essas condições tão insalubres. Então, por exemplo, nós temos cerca de 15 trabalhadores petroleiros na Petrobras que morrem por ano de acidente de trabalho. Agora, durante a Covid, nós não podemos paralisar as nossas atividades, senão faltaria combustível para o povo brasileiro. Então, nós temos um dado que 15% dos petroleiros da Petrobras adquiriram Covid, foram infectados pela Covid. Em suma, uma série de coisas que foram constituídas ao longo de muitas lutas para poder compensar essas condições de que agora está como sobre ataque profundo para tentar fazer isso. Mas, ao nosso ver, isso não é o mais grave. O mais grave é a consequência de possibilitar a entrega desse patrimônio brasileiro, como eu dizia anteriormente, que vai fazer com que o brasileiro pague mais caro no óleo diesel, mais caro no gás de cozinha, mais caro na gasolina, e como se fosse bom baixar o salário dos petroleiros, né? Parece até que você tem petroleiro ganhando menos, com piores direitos. Vai melhorar alguma coisa disso para o Brasil? Será possível que vai melhorar? Então mais uma vez aquela política do ódio, né? Ao invés de se construir uma nação onde as pessoas se irmanam para construir novas coisas e melhorar o país, não. Procura se voltar um contra o outro para efetivamente facilitar a destruição, né? Então, fazem brasileiros inimigos dos brasileiros para poder destruir o Brasil, porque um país unido não se permite a destruição. Então, eles precisam semear o ódio o tempo inteiro e é isso que eles estão empenhados em fazer mais uma vez. Mas eu quero dizer que, da nossa parte, nós não permitiremos isso. Os trabalhadores da RLAM já aprovaram greve, o nosso sindicato lá da Bahia está preparando e pode deflagrar uma greve contra a entrega da RLAM a qualquer momento. Então, a luta dos petroleiros é uma luta pelo Brasil, é uma luta pela Petrobras, porque defender a Petrobras é defender o Brasil. O Brasil sem a Petrobras terá muita dificuldade, avança a desindustrialização, avança a piora nas condições de trabalho, avança o desemprego e certamente tudo isso sem a Petrobras ficará ainda muito pior. Então nós vamos à luta defender o Brasil e vamos à luta junto com o povo brasileiro. Nós entendemos que o futuro dos petroleiros é atrelado ao futuro do Brasil. Nós certo. Nunca melhoramos de vida, o Brasil piorando. Então nós temos compromisso com essa pátria. Com certeza, Moraes. João Antônio de Moraes, diretor do Sindicato dos Petroleiros do Estado de São Paulo, ex-coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, trazendo uma verdadeira aula sobre o setor aqui pra gente. Muito obrigada, Moraes. Bom dia e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos a toda a equipe da Rádio Brasil Atual. Vocês são muito importantes para São Paulo e muito importantes para o Brasil. Que maravilha seria se tivéssemos mais pessoas como vocês. Valeu. Muito obrigado. Obrigada. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.